Bom, então vamos continuar o nosso seriado, parte 2, sobre a infabilidade papal. Eu vou ler textos prontos que você vai encontrar na internet, ou no Wikipedia, tá? E no Google. Infabilidade papal é o dogma católico que afirma que o Papa da Igreja Católica, né, está sempre correto em suas deliberações. Uma das proposições, inclusive, afirmava que um Papa nunca errou e nunca errará. Nunca errará. Mesmo considerando que a doutrina da infabilidade papal surgiu na Idade Média, ela sempre foi muito discutida. Muito bem. E nós temos aqui a definição no Wikipédia do seguinte: a infabilidade papal é um dos dogmas da Igreja Católica, tá? Como eu já li, e é o seguinte: o Papa, ele, a partir da cadeira, né, na cadeira de São Pedro, quando ele senta na cadeira que chama-se um termo católico ex catedra, tá? Ele está no exercício ministerial, ele está sentado na cadeira de Pedro, né? Ele está sempre correto, tá? E na clarificação solene, o Papa goza de uma assistência sobrenatural do Espírito Santo, que o preserva de todo erro. Você deve estar ouvindo aqui, deve estar achando um absurdo, né? Inclusive, quando ele delibera solenemente no exercício ministerial que está sentado na cadeira de Pedro, legal que Pedro ficava sentado, né? Sentado quer dizer que, então, né, que nem Deus está sentado, Pedro está sentado, o Papa está sentado, o ancião, na realidade o ancião está de pé, né? Mas também tem umas cadeiras diferentes na reunião de ancião. Quando tem presidente de ancião, eu não sei se vocês sabem, existem 7 cadeiras lá no púlpito do Braz, na sala de ancião. Não é uma, duas, 3 cadeiras, são 7 cadeiras. Então, vocês podem pesquisar e vocês vão localizar. Pode perguntar para um dos anciãos, pode perguntar para o presidente de ancião, pede para ele te mandar uma foto. Ele tem bastante amor no coração, ele vai atender todo mundo. Ele é o próprio Jesus Cristo na Terra, né? Entendeu? Então é só pedir que ele mostre para vocês uma foto, vocês vão ver bastante estranho, né? 7 cadeiras. E nesse ato solene, ele decide tudo que é matéria de fé e moral, costumes. Por exemplo, vou dar um exemplo da congregação que seria, né? O calça comprida, se pode usar televisão ou não, se Deus perdoa ou não, né? Que é o chamado excomunhão. Então ele é excomunhão, né? Tem aquela passagem da chave de Pedro que não existe. Não existe essa passagem nas primeiras cópias. Não existe. Mas a gente fala que existe, né? Porque está escrito, então existe. Mesmo que não existe nas primeiras originais, Deus revelou depois para os copistas, né, que fazem cópias da Bíblia. Antigamente era tudo na cópia, né? Tinha 1.000, 2.000 caras lá escrevendo cópias. Cada um errava um pouquinho, né? E chegou 2.000 anos assim, né? Bem diferente das Bíblias primárias. Mas tudo isso é outra discussão. Mas não tem problema, o Espírito Santo vai consertando tudo, né? Bem legal, bem bacana. E então, gente, o que eu quero dizer para vocês, não preciso falar muito sobre fabilidade papal, é que tudo ele está numa íntima, o Papa está com uma íntima conexão com a revelação divina. Todas as verdades relativas à fé e à moral, que são os costumes, são divinamente reveladas. Eu sei que está achando que eu estou exagerando, mas quando você entrar lá no Wikipedia, infabilidade papal, você vai ver que eu estou escrevendo é o próprio termo, textos escritos pelos padres. Tem o pastor Atner Aeternos, olhem, a pastor Aeternos, que é o primado, né? É uma doutrina, não tem ponto de escapar. E ela foi escrita também pelo Papa Pio IX. Então é o romano pontífice, é um romano pontífice, curiosamente, também é italiano, é bem bacana, né? Tudo vem da Itália, olha que bacana, Império Romano, Igreja Católica, os anciãos da congregação, olha como que Deus é, né? Então o Redentor, que é Jesus Cristo, ele não quer, olha como está escrito aqui, toda assistência, a plena assistência divina que foi prometido ao bem-aventurado Pedro está na infabilidade papal, da qual, né, o divino Redentor, seja Jesus Cristo, né, quis que a igreja dele gozasse, né, de uma definição da doutrina de fé e costumes. Por isso, ditas definições ou ordens ou tópicos, né, que são as bulas do Romano Pontífice, são em si mesmas, né, a palavra de Deus, não pelo consentimento da igreja, irreformáveis. Então não tem discussão, é irreformável. Ainda que a Igreja Católica reformou bastante coisa, né? O padre esses dias andou pedindo perdão
pelos massacres do passado. Mas até aí, aqueles que morreram, que não geraram filhos, né, eliminou uma série de pessoas que eram para estar vivas hoje. Né? Se você está vivo hoje, é porque os seus ancestrais viveram na época, lá de Pedro, na época de Jesus, eles viveram. E passou Jesus e foi indo, entendeu? Você não sabe qual foi o primeiro lá, ou que se desenvolveu, ou que apareceu, né, do nada assim. É bem legal, né? Então, se você está vivo hoje, é porque os seus ancestrais não morreram no decurso da história. Olha que legal. Então, você é descendente de pessoas que viveram nessa época. Então, as pessoas que eles mataram, multimilhões de pessoas, a Igreja Católica Deus revelou, para matar multimilhões de pessoas. Aí veio Lutero e Calvino e trouxeram a Reforma Protestante. São dois maçons, foram ordenados maçons, e ao invés de seguir, né, um trabalho para reformar, não só escrever a Bíblia em alemão, mas acabar com os abusos, como eles diziam, se tornaram alguns piores do que o Papa. Vamos falar da única igreja verdadeira? Congregação Cristã do Brasil. Tem um Papa. E o Papa, quando ele exerce o ministério, ele exerce diante dos cardeais. Na congregação também tem cardeais. Quem são os cardeais? São os anciães, que são chefes das regionais. Desses chefes de regionais, tem ainda os mais velhos. Então, os cardeais, tem os arcebispos, que são os das regionais. Dos arcebispos das regionais, tem os mais velhos, que são os cardeais mesmo. Entendeu? E dos arcebispos para baixo, nós temos os bispos, que são anciães que atendem várias igrejas, mas ele não é o chefe, ele não é o presidente regional. E tem os padres, né? Os padres são nossos anciães. Nosso ancião é nosso padre, né? É nosso padre espiritual. Porque a gente só consegue ouvir a voz de Deus Pai pela boca do nosso pai espiritual, que é o ancião. Ah, não, eu não sirvo ancião. Você não serve ancião, mas você só consegue ouvir a voz de Deus pela boca do ancião, né? Bem legal, né? Você não serve ancião, né? E aí eu pergunto para vocês, não é igual? E eu diria para vocês, não é pior? Na igreja católica, o que o Papa não erra. Ele nunca errará. Eu pergunto, algum ancião errou? Algum arcebispo errou? Arce-ancião? Ou algum bispo ancião errou? Algum cardeal dos mais velhos erraram? Os cardeais é o conselho de anciães, que são os mais velhos. E entre os cardeais não tem um papa eleito pela fumaça? Que na igreja católica tem uma fumaça, né? Que eles fazem aquela fumaça, né? Na congregação foi uma fumaça da dúvida. Uma fumaça da dúvida. E entre os cardeais eles elegem um presidente que é um papa. Na congregação, diz na doutrina que o mais velho ancião é o presidente. Ou se estiver doente, o próximo. E tem aí 20, 30 mais velhos no atual presidente de ancião. Então quer dizer que não é porque é mais velho como está na doutrina escrita. É mais velho pelo poder político, financeiro, que sabe o podre um do outro, que tem poder, tem amizade, tem dinheiro, tem amizade com quem tem dinheiro, entendeu? Tem fortes relações no mundo jurídico. Esses são então orados e Deus revela. É muito legal, Deus revela, né? Um ancião cardeal dos mais velhos para ser o Papa da congregação. Aí você vai me dizer, eu não sigo o homem, segue sim. Você segue, porque se o ancião presidente falar uma coisa, tá falado, você não apita nada. Nada. O legal é que assim como o Papa tem poder de destituir quem ele quiser, por motivos que Deus revelou, claro, Deus é que revelou o que ele tem vontade de fazer. Não tem discussão. Todos os cardeais, arcebispos, bispos, papas têm que obedecer sem discutir. É senta e cala a boca. Não concordou? Sai da igreja, acabou. Entendeu? Não tem discussão. Então na congregação também tem o Papa, que tem o quê? O presidente de ancião, que tem plenos poderes. Inclusive, gente, o padre não é tão soberano quanto o ancião, porque o ancião é soberano na congregação. Então, quer dizer, os padres devem obediência ao sumo pontífice. Na congregação, os anciãos devem obediência ao presidente de ancião. O presidente de ancião é sumo pontífice. Só que ele delegou soberania para todos os anciãos. Só que na igreja, nas vidas das pessoas, o ancião, qualquer ancião, boneco, que é o recém-ordenado, e qualquer outro ancião regional, qualquer que seja, ele é soberano dentro da igreja sobre as pessoas. Entendeu? Ele é soberano na vida das pessoas.
Ele disse você pode, você não pode. Mas a soberania da igreja está na mão do presidente ancião. Vocês estão vendo atualmente que o presidente ancião atualmente, ele mudou completamente a cara da congregação. Nós estamos igualzinho às seitas que tantos vocês criticaram, né? E a parte mais legal de tudo, que é a mais bonita dessa obra maravilhosa, dessa graça maravilhosa, é que o ancião falou, em 1970, o pontífice da congregação, falou em 1970, o presidente ancião, né, que quem tinha televisão não podia ir para o ministério. E quem tinha televisão perdia a liberdade na igreja. E agora, eles falaram que Deus abriu uma porta da televisão, no terreno do diabo, que eles falavam, para pregar. Eles falaram que a Irmandade não deve procurar a polícia, que eles devem procurar sempre entregar na mão de Deus. E agora estão tentando colocar alguns youtubers na polícia. Eles falaram que não era que era pecado de morte quem caía no adultério. Agora disseram que não é mais. Disseram que depressão, né, que levava ao suicídio, era pecado imperdoável, não tinha velório, dizimou, massacrou o coração, despedaçou o coração de várias famílias. E hoje diz que depressão é uma doença. Se o cara morrer porque não tomou remédio por causa de depressão, já não é mais pecado, porque o suicídio é derivado da depressão. Olha quanta mudança. Que na seita usava maquininha, agora eles usam maquininha. Que os copos descartáveis nas seitas é coisa de seitário, agora a congregação tem. Que a taça única não transmitia doença, agora diz que transmite. Quer dizer, transmitiu o tempo todo, eles mentindo que não transmitia. Mas não é que eles erraram. Não é que Deus mudou. Ou eles mudaram. Eles não erram. Eles nunca vão pedir perdão. Ah, mas o ancião não pede perdão. Nunca pedirão. Por quê? Porque são pontífices. Na congregação tem um monte de pontífices. Não é só um pontífice. Todos anciãos são pontífices. Tem o pontífice sobre a igreja de Cristo, que é a pessoa. Porque você que está me ouvindo é a igreja de Cristo. Ele é o pontífice na tua vida. Você leva a tua vida baseado nas ordens que ele fala. E o pontífice do estabelecimento comercial, do clube, da organização, da instituição, o poder máximo sobre dinheiro, política, poder, todo poder pleno está na mão do presidente ancião. Ele deu uma deliberação, ele não erra. E todas essas mudanças não é porque Deus errou. Deus fez certo, entendeu? Porque o que o presidente ancião faz é a vontade de Deus e não é irreformável, não muda. Deus não mudará, para trás não voltará. Ele sempre executou tudo que decretou. Então, na realidade, também transformam Deus num pontífice, né? É o cara, o Deus da congregação, é o cara que fala uma coisa hoje e depois ele fala outra. Por quê? Porque ele é Deus, dane-se. Deus é Deus, faz o que ele quer. Ah, mas ele falou que não faria, mas ele faz. Por quê? Porque ele é Deus. Então vocês transformaram um Deus sem moral, sem critério, um Deus sem ética. Um Deus que manda não matar e mata. Um Deus que manda amar e não ama, ama as criaturas e condena os filhos depois de batizado. Antes de batizar, perdoa tudo, depois que batiza não perdoa nada. É o soberano pontífice Deus, a imagem do pontífice das igrejas, né, sacerdotais. O Deus é o soberano, ele faz o que ele quer. Ele falou aqui A, e falou que A está errado e B está certo, está certo, está certo. Tudo está certo. É aquele negócio, entendeu? Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Ou seja, Deus pode matar, Deus pode roubar, ele pode fazer o que ele quiser. Ele falou uma coisa antes, lá no passado, agora falou que. Agora ele falou diferente, é que nem o ancião. O ancião falou todas essas mudanças que eu falei no passado, mudou para o presente, enquanto o povo condenava as criaturas, os seitários, os anciãos transformou a congregação na seita. E agora vocês têm que viver debaixo do cajado do pontífice ancião presidente, que foi eleito por um outro pontífice. Esse atual presidente pontífice foi ordenado pelo pontífice dos anos 70, antes 70 e 80, que falava que tudo isso que ele está fazendo agora era coisa de seitário. E agora ele está fazendo tudo o contrário que o ancião ordenou ele. E é Deus? É Deus. Mas mudou, mas é Deus. Mas Deus não muda, mas Deus mudou. Por quê? Porque ele quis. Por quê? Porque ele quis. Mas ele não falou que não ia mudar? Ele falou que não ia mudar, agora ele falou que vai mudar porque ele é Deus. Ah, entendi. Não tem ética, não tem nada. Não tem ética. Um Deus sem ética. Um Deus que cria leis, se intitula juiz e ele quebra as próprias leis que ele fez, né? E não sofre cassação, não sofre impeachment, né? Assim como o Papa e assim como os padres são vitalícios, né?
né? E a Igreja Católica ainda, de certa forma, de uma forma indireta, ainda remunera os seus padres. Oferece casa, né? Oferece uma série de benefícios para os seus padres. Tá melhor ser padre, viu? Porque na congregação, o ancião, além de ser o bonzão, gostosão da festa, ele não ganha nada. Só quando ele pede coleta escondida. Aí eu tinha escondido mesmo, eles resolvem entre eles. E o ancião presidente? É o pontífice. Tudo que eles falam no Brás é o Senhor nos revelou, o Senhor nos mostrou, o Senhor nos guiou. Então, se vocês falam mal dos católicos e falam que o Papa é a imagem da besta, eu pergunto, o ancião pontífice da CCB é a imagem de quem? Se ele é igual. Mas na Igreja Católica tem beijamão do Papa e tem que ficar de joelhos pro Papa. E vocês não beijam a mão? Vocês não estão de joelhos todos pro pontífice da CCB? Não está toda a Irmandade obedecendo o Brás? Não está todos os anciãos obedecendo o Brás? Poxa, o pontífice da igreja falou que Jesus não entrou no céu. Acabou. Pediu desculpa a Malemar lá. O que o pontífice está fazendo na congregação hoje? Decidiu construir, fazer, faz. Algum ancião se levantou. Olha, se vocês estão de obediência diante do ancião pontífice, vocês estão de joelho, estão beijando a mão dele. Vocês ainda tem que saudar ele e agradar ele. Que se fizer cara feia, ele senta você, cara. Tá todo mundo de joelho pro pontífice, todo mundo obedecendo tudo. Uma igreja com 20 mil templos, milhões de pessoas, mais de 50 mil no ministério, ninguém tem coragem de contestar um homem só. Por quê? Porque vocês beijam a mão deles de joelho mesmo. Vocês são pior do que o Papa. E o Papa usa tudo de ouro lá. E vocês também não estão tudo cheio de dinheiro, cheio de poder, cheio de glória, tudo no braço tiscando aí? Por que vocês falam mal do Papa? Vocês são piores do que ele, gentalha?